Falo também sobre o Vasco da Gama, bem perto de anunciar atacante colombiano. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora trazer novidades sobre o Vasco da Gama, que avançou para a contratação do atacante Andrés Gomes, colombiano, 22 anos de idade, que pertence ao Rennes, velho sonho do Vasco. Cruz Maltino concorria com vários outros clubes, mas, de acordo com a imprensa francesa, a melhor oferta é do Vasco e o Rennes está pronto para aceitar a proposta de empréstimo com obrigação de compra, caso metas sejam batidas, negociação que poderia girar, se incluída a compra, em algo na casa dos 7,5 milhões de euros. O Gomes havia sido comprado na temporada passada pelo Rennes por 10 milhões de euros junto ao Real Salt Lake, mas no futebol francês, foram apenas 19 partidas e 3 gols marcados. Para completar o noticiário vascaíno, contar que 2 zagueiros foram sugeridos ao Cruz Maltino, mas não empolgaram. O zagueiro Gustavo Medina, 24 anos de idade, da Ferroviária, e Domingos Duarte, português de 30 anos, que pertence ao Getafe. Para completar sobre o Cruz Maltino, só lembrar que no mês de agosto serão 7 partidas e o Vasco tenta se recuperar de um mês de julho sem vitórias, com 2 empates, ou melhor, 4 empates e 2 derrotas. O Elias Araújo mandando saudações vascaínas. Elias, deixa eu te contar que, de acordo com a imprensa francesa, o Vasco avançou na contratação de Andrés Gomes. Esse é um colombiano de 22 anos de idade que pertence ao Rennes, está fora dos planos do Rennes. A proposta do Vasco foi a melhor entre todas aquelas entre todos os clubes que procuraram a equipe francesa. O grande ponto é empréstimo com obrigação de compra se metas forem batidas. E essa operação pode chegar até 7,5 milhões de euros. Rafaela Pequet traz a informação de que o AV, atenção vascaínos, anunciou o Ryan no PSG. Deixa eu ver o que já foi publicado sobre o tema. Só para contar que nessa semana o jornal L'Equipe chegou a trazer a informação de que o Ryan interessa ao Mônaco. O que eu fiz? Entrei em contato com o Thiago Escuro, que é o diretor executivo de futebol do Mônaco. Ele falou: Nicola, nunca falamos sobre Ryan. Não é verdadeira a informação. Sobre o Ryan no PSG. O canal Atenção Vascaínos foi buscar informações sobre um possível interesse do Mônaco, da França, no atacante Ryan. O staff do jogador disse que não houve nenhum contato desse clube. Quem fez consulta foi o PSG. O problema é que o time francês já tem em seu elenco o número máximo de estrangeiros sem passaporte europeu, o que pode impedir a negociação. O Vasco trabalha para manter Ryan até o fim desta temporada. O atacante é cotado para a convocação final da seleção brasileira, que disputará o Mundial Sub-20 em setembro no Chile, tá? Então, só corroborando com a informação que eu havia contado, Mônaco completamente descartado, e o PSG com consulta. Acho difícil que o PSG contrate antes de o Ryan conseguir se tornar, sei lá, imprescindível. Acho que a tendência é ele ficar mesmo, e esse é o melhor dos cenários, porque o Ryan tem muito potencial de crescimento. O Diniz vai apostar todas as fichas na evolução do Ryan, e quem ganha é o torcedor vascaíno, tá bom? Andrés Gomes no Vasco procede. A imprensa francesa afirma que as negociações estão bastante avançadas para um empréstimo com obrigação de compra em caso de metas batidas. Custo final pode chegar até 7,5 milhões de euros. A Jéssica está dizendo que o Vasco vai cair, é muito fraco. Eu acho que não cai, mas está longe também de passar na parte de cima da tabela. Desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, são 6 jogos sem vitória, 4 empates e 2 derrotas. Nicola, alguma novidade da zaga e ataque para o Vasco? Com o João Vitor não dá. O Adonai toca num ponto super importante. O João Vitor é uma das maiores catástrofes recentes da história do Vasco. Zagueiro para lá de comum, comprado por 6 milhões de euros fixos e com mais 1 milhão de euros em bônus. E a coisa é tão ruim que o Vasco se viu obrigado a pagar esse 1 milhão de euros em bônus. A cláusula previa esse pagamento caso o Vasco não fosse rebaixado para a segunda divisão na temporada passada. O Vasco, como todos sabem, se manteve na elite do futebol nacional e o Cruz Maltino se viu obrigado a pagar mais 1 milhão de euros por um zagueiro que tem muita dificuldade. Ele sabe que a fase é ruim, ele tem se escondido, e o zagueiro que se esconde no time do Diniz é bastante criticado, xingado. O próprio Diniz ontem pegava no pé dele, acabou sendo expulso, enfim.